Sejam muito bem-vindos. A paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui em nosso canal, todos os dias, um versículo bíblico para refletirmos e estudar nas palavras de Deus Pai Todo-Poderoso. E todos os dias também, uma oração para nos ajudar em diversas áreas de nossas vidas. Sintam-se à vontade e acolhidos para navegar no nosso canal, nesse mundo maravilhoso dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje convido vocês a orar o Salmo 39, salmo maravilhoso indicado para aqueles que querem passar em algum concurso, ou vão fazer algum teste difícil, um vestibular, até uma entrevista de emprego. Este é o Salmo do estudante, que enche os nossos corações de alegria. É o Salmo de quem quer iniciar algo novo. É também o Salmo para quem quer vender algo, fazer uma negociação bem-sucedida. Mas antes de começarmos a orar o Salmo 39, eu venho pedir a ajuda de vocês para nos ajudar a distribuir, a divulgar mais ainda a palavra de Deus. E para vocês é muito fácil e não custa nada, é apenas clicar no botãozinho de se inscrever, de curtir. Assim o YouTube vai entender que é muito importante os nossos conteúdos, as nossas orações, os nossos versículos, e vai distribuir para o maior número de pessoas. Assim, vocês não estarão ajudando apenas o canal, e sim várias e várias pessoas que estão precisando da palavra de Deus em suas vidas. Ajude-nos a modificar, a transformar as pessoas aos seus redores. Nos ajude também a mudar esse mundo, tendo mais paz, mais alegria, mais igualdade. Eu convido vocês também a deixarem nos comentários abaixo os seus pedidos e intenções de orações, pois todos os dias oramos por vocês e por suas famílias, colocando nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso as suas intenções e pedidos de orações, pedindo para que o nosso Senhor Jesus Cristo intervenha em nossas vidas. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim, potencializará mais ainda a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar ou até dormir melhor. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem
elas vão ficar? E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver,
e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor,
para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro, como todos os meus antepassados. Sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Ó Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro, como todos os meus antepassados. Sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava,
mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro.
Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro, como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro, como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano
é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade,
antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais e meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor,
de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado,
não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende
e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais.